Uma matéria do curso de Direito que é dada logo nos primeiros anos se chama hermenêutica. É uma matéria extremamente importante que, a meu ver, deveria ter logo no primeiro ano e depois no quinto de novo, porque no primeiro ano a gente ainda não está muito a fim de estudar hermenêutica com a seriedade e comprometimento que ela precisa. O que é hermenêutica? É o estudo da interpretação da lei, da norma, do texto legal. Tá? É como você vai entender a lei, porque a gente sabe, quem não é da área tem muita dificuldade, quem é da área também. É que nós nos acostumamos a desde cedo entender e estudar a lei e a forma de sua interpretação, e existem N formas de interpretação, e por estarmos todo dia lendo decisões, textos legais e etc., a gente se acostuma. É a peculiaridade de cada profissão. E o crime de hermenêutica, que eu deixo registrado, que vai ser um crime muito comum, né, daqui para frente, é a oportunidade que o funcionário, o agente público, interpreta a norma de forma diversa com o objetivo, seja lá qual for. Ou a favor dele, ou a favor da administração pública, ou porque de fato tem desconhecimento técnico, não tem competência para isso. Enfim, os motivos são N, né, variáveis e infindáveis. Então, ele tem ali, né, o agente público. Bom, antes, o que o agente público tem de diferença do particular? Primeiro, o particular faz o que bem entender, desde que não seja ilegal, desde que ele respeite o direito do próximo. O agente público não, ele faz estritamente o que está escrito na lei. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Ele tem um cargo, qual que é o cargo dele? Ele é delegado, ele é fiscal, ele é promotor, ele é um técnico, ele é um analista, ele é um juiz, um desembargador, não importa. Ele tem que fazer o que está escrito na lei. Não só na ordem federal, como estadual, municipal, mas sempre existem leis específicas para cada atividade, certo? Quando ele interpreta uma norma fora do que se espera da interpretação, ele comete crime de hermenêutica. Inclusive, típico de funcionário público. Por quê? Porque ele causa um problema para um particular com base numa interpretação errada ou questionável ou ambígua da norma. Então, o agente público ele tem uma limitação material e literal, que ele deve se limitar ali ao estrito escrito da norma. O que está escrito aqui? Você tem que interpretar aqui dentro. E uma jurisprudencial, porque a gente sabe que no Brasil nós temos dificuldade no entendimento da norma, até pelo arcabouço, né, de legislação que tem o Brasil. Nós somos aí um dos países que mais tem leis no mundo, né? Diga-se, no tempo da Covid saiu uma medida provisória por dia, a gente chegou na lei federal acima do número 20 mil, fora código, compêndios, normas, regulamentos, decretos e aí vai, certo? Então, às vezes, algum tipo de norma que venha gerar dúvida acerca do seu entendimento, da sua cognição, a jurisprudência existe para resolver isso. Então, o funcionário público ele tem uma limitação material e uma limitação jurisprudencial. Essa é literal, ele tem que cumprir. Essa, ele vai entender o que a jurisprudência entendeu também desse caso em questão e aplicar ao caso concreto. Isso aqui é um exemplo prático. Quando você vai integralizar como capital social em uma empresa de patrimônio familiar, de holding, você, em tese, pelo CTN, pela Constituição Federal, CTN é Código Tributário Nacional, tem isenção do ITBI, que é o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. Beleza? Beleza. Isso estava acontecendo muito. O que as prefeituras, né, naquela prática odiosa brasileira, começaram a fazer? Começaram a excetuar. Então, existe esse desconto hoje, essa isenção? Sim,
desde que as empresas não sejam de patrimônio. Então, eles conseguem pegar aqui 90% dos objetivos, né, de constituição dessa empresa e tributar. Porque o governo brasileiro só pensa em tributar e o resto que se lasca. O negócio é tributar, certo? Então, o que a jurisprudência veio e entendeu? Entendeu que de fato isso é possível, porque a jurisprudência dificilmente interpreta uma norma contra os objetivos do Estado. Afinal de contas, a jurisprudência é formada pelo Estado. Então é o Estado protegendo o Estado. É um casamento nefasto, odioso, mas que estamos subjugados enquanto sociedade brasileira. Então, esse é um exemplo. Então, o fiscal podia tributar? Não. Ele começou a tributar? Sim. Foi ajuizado uma série de demandas para interpretar essa norma? Sim. Como que essa norma foi interpretada? Pela possibilidade da tributação. E aí, a partir daí, tudo certo, a gente vai pagar e ficar quieto mais uma vez, né? Apesar da revolta, eu quis aqui dar um exemplo da limitação na interpretação da norma jurídica que, se você vem passando por uma multa, um auto de infração, um processo disciplinar, qualquer tipo de abordagem que dê à interpretação da norma caráter diverso do pretendido ou do preconizado, não só na norma, mas também na jurisprudência, você pode também se valer da lei de abuso de autoridade para enquadrar esse agente em crimes previstos nessa lei. Isso é muito importante, porque normalmente a sociedade tem medo, receio, né, quando se volta a um agente público. E não é uma crítica generalizada, evidentemente, mas sabemos que existem péssimos agentes públicos, assim como existem péssimos advogados, médicos, dentistas, engenheiros, enfim, que se valem do caráter de agente público para usurpar a relação Estado-sociedade. Isso é uma crítica vertente do canal, né? Eu leciono sobre essa matéria no âmbito do conservadorismo, liberalismo, libertarianismo, enfim. Aqui já é outra questão. Então eu quis falar aqui para vocês de crime de hermenêutica. Toma cuidado, saiba dos seus direitos, se proteja e vamos em frente.